Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Pós Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Hoje a gente recebe no Pós-Fácil uma autora que há 2 anos está nos nossos episódios de melhores livros do ano, porque a gente ama tudo que ela lança. Micheline Verunski, seja bem-vinda ao Pós-Fácil. É uma honra ter você aqui. E o jeito que eu pronuncio Verunski, tá certo? Oi, boa noite, é uma alegria. Nem é boa noite, né? Esse tempo sem tempo da internet, né? É boa noite pra gente agora. A alegria estar aqui com vocês, Carol, Stephanie e os ouvintes do podcast Pós-Fácil. E sim, Micheline Verunski. Bom, a gente é muito feliz de estar contigo aqui. Micheline Verunski nasceu em 1972, em Arco Verde, cidade do sertão pernambucano. Escritora e historiadora, é autora de livros de contos, poesias e romances, incluindo Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, que foi publicado pela Patuá em 2014. Esse livro foi ganhador do Prêmio São Paulo de Literatura. O Som do Rugido da Onça, publicado pela Companhia das Letras em 2021, que conquistou o Jabuti de melhor romance literário e o 3º lugar no Prêmio Oceanos, e Caminhando com os Mortos, que também foi lançado pela companhia, só que em 2023. Tem mais alguma coisa que a gente não colocou aqui que você acha legal destacar? Não é exatamente uma coisa, nem é exatamente uma correção também. Na verdade, eu nasci em Recife, mas eu adoro quando dizem que eu nasci em Arco Verde, porque eu sou muito mais de Arco Verde do que de Recife. A gente vai, nesse episódio, a gente vai focar nos 2 livros mais recentes, O Som do Rugido da Onça e O Caminhando com os Mortos. E a gente vai dividir, né? Vamos começar falando do Som do Rugido da Onça e depois vamos pro Caminhando com os Mortos. Então, vou pelo primeiro. A gente ficou fascinada por esse livro, tá? E a gente já recebeu autoras aqui também que falaram muito bem dele. A Andrea Del Fuego, por exemplo. Eu lembro que ela falou muito, assim, como ela ficou encantada com a narrativa, com quem é que conta a história, né? A gente chegou a comentar bastante no episódio com ela. E esse livro, ele conta a história de 2 crianças indígenas que foram raptadas, né, de suas terras no Brasil, levadas para a Europa por pesquisadores estudiosos alemães. Tem como pano de fundo essa história que é real. E já ouvi algumas entrevistas tuas sobre isso, mas eu queria que você contasse aqui como é que essa história apareceu para você e como que você decidiu escrever um romance em cima disso, né? Trabalhar também num texto ficcional, uma história tão cruel, tão difícil. O Som do Rugido da Onça, ele surge, eu acho que de uma ausência de informação. Eu fui visitar uma exposição, uma brasiliana, aqui em São Paulo, e me deparei com as litografias das 2 crianças, né? Que eram imagens que eu já conhecia, provavelmente do curso de História, e eram imagens, de certo modo, conhecidas, próximas de mim. Mas eu não sabia a história por trás dessas imagens. E na exposição dizia que essas crianças haviam sido levadas, né, para a Alemanha, e eu lembro que fiquei muito impressionada com isso, tanto com o fato de eu não saber da história, né, como pelo destino, né, dessas crianças, dessas pessoas. E voltei naquele dia para casa disposta a saber mais. E comecei a procurar essa história, né, procurar os fatos por trás das imagens e não encontrava nada. Hoje, se você entra no Google, por exemplo, e faz uma pesquisa básica, né, Miranha, Juris, Pix, Márcios, por exemplo, vai vir várias coisas, várias informações, algumas relativas ao livro e outras informações mais históricas mesmo. Mas naquela época, entre 2016 e 2017, não havia. E essa ausência de informação que acaba determinando uma certa obsessão minha, né? Porque quanto mais eu procurava e menos eu sabia, mais eu queria saber. Até eu perceber que seria importante escrever essa história, né? Que se eu não tinha informação, então eu precisava de algum modo tomá-la para mim,
obviamente, eu encontrei informação histórica, mas não o suficiente para dar um contorno, de fato, de uma pesquisa histórica. Então, onde não havia informação científica, formação histórica, eu resolvi fabular. E é assim que surge O Som do Rugido da Onça. E como que é trabalhar o texto ao contar uma história assim, né? Eu fico assim, fiquei imaginando em que momento você encontrou o tom, né, a voz que ia contar isso. Como é que foi esse processo, o da escrita mesmo, né? Esse é um processo que, na verdade, é talvez o mais difícil de explicar, né? Porque o livro, a versão que chega para o leitor, eu acho que é a sexta, eu não lembro agora se é a sexta ou se é a oitava versão, entre esses números, né? E a partir daí, isso significa dizer que várias formas de linguagem foram testadas, né? Desde as primeiras versões, quando eu procurei trabalhar num lugar mais clássico do romance histórico, né? Até as últimas versões em que essa linguagem ela vai sendo transformada e vai se tornando uma outra coisa. Eu costumo dizer que os meus romances, todos eles, são romances escritos em voz alta, porque eu vou escrevendo e vou lendo, né, simultaneamente, porque eu preciso perceber como é que isso soa, como é que isso ganha corpo ao ser dito, né? Eu sou poeta, antes de tudo, e me interessam questões como ritmo, como fluência, como rimas internas que existem, né, no caso do Som do Rugido da Onça, existem, né, porque eu lanço mão de algumas ferramentas de uma forma muito parcimoniosa para que isso não pese na narrativa, mas são coisas, né, são elementos que eu vou congregando para a transformação desse texto que é o primeiro texto bruto até essa versão que é entregue ao leitor. É interessante você falar isso sobre o texto, é visível, né? Acho que quando a gente lê, assim, é um texto muito bonito, poético mesmo, apesar da história dura e difícil, né? Mas uma coisa que eu estava pensando agora quando você estava falando é o fato de você ser historiadora, né? Por exemplo, a gente é jornalista, né? E aí quando você vai escrever um texto, e mesmo na ficção, se distanciar dessa questão do fato narrado, como que é o fato, é difícil pra gente, assim, né? E você reúne parte de histórias, né, histórias reais e parte para ficção. E aí tem essa questão da linguagem. É um processo difícil de construção de texto, já você é uma coisa que você já trabalha naturalmente para você, assim, não é uma questão, não é não tem nada a ver, Carol. Eu simplesmente escrevo. Não, é difícil. Cada livro, né, ele ensina o seu próprio caminho, né? Então, embora eu tenha lugares, vou chamar de lugares que são caros para o meu fazer, né, na narrativa, né, por exemplo, instâncias de tempo perturbado. Todos os meus romances, de algum modo, vão ter essas instâncias de tempo perturbado. O tempo não é linear, né, o tempo é fragmentário e circular, espiralado, em zigue-zague, enfim. Isso é uma coisa cara. Mas mesmo que tenha esses elementos que se repetem, cada livro tem um processo muito próprio. E cada livro me ensina o seu próprio caminho, né, que é diverso de outro. Então, eu sempre tenho a impressão, né, ou a sensação de que o livro que eu estou escrevendo no momento é o livro mais difícil de escrever da minha vida. Até que vem o próximo e parece que eu também, assim, me deparo com outros desafios, né? Então sempre é muito difícil, na verdade, né? Sempre. E há uma outra questão que é sempre uma insatisfação minha com aquilo que está escrito. E mesmo a versão final,
né, que é a versão que vai ser entregue para minha agente, para minha editora, né, antes de chegar para vocês, leitores, é uma versão ainda insatisfeita, né? E mesmo quando ele passa pelos processos de preparação e de revisão, ainda é insatisfeito. Aí você me pergunta, mas quando é que se torna satisfeito? Sei lá, é depois de muito tempo. Por exemplo, no caso do Som do Rugido da Onça, né, depois que ele passou pelo processo de revisão e edição e tudo, e que se deu o trabalho por pronto, e desse pronto, vai para a gráfica, né? Quando o livro chegou, o livro físico chegou na minha casa, eu deitei no sofá e disse, agora eu vou ler. E parecia algo que totalmente novo para mim, né? Então, há essa coisa de um certo estranhamento também, né? Aí, você ficou satisfeita com o que você leu quando esse livro chegou nessa ocasião? Não sei se a palavra é satisfeita, né? Mas é aquilo, então não tem mais o que fazer, tem que andar e tem que ir, né? Mas durante todo o processo tem esse lugar de que pode ficar melhor. E eu acho que nisso é muito importante ter, como eu tenho, uma editora na qual eu confio e que vai me dando, né, feedbacks, e uma hora ela diz, olha, parou, acabou, tá pronto. Esse livro eu li ele e depois eu ouvi o audiobook, né? E é muito interessante esse processo de ouvir. É um outro livro, né? Ainda mais assim que é lido por você, autora, né? E imagino que também deva ser um outro livro, você narrando ele em voz alta. Sim, foi um processo interessante esse do audiobook, porque o Henrico, que é o rapaz da editora que cuida do audiobook, é um rapaz muito sério, muito querido também. Ele fez uma pesquisa que eu não fiz, né, que ele foi procurar pronúncia das palavras em Miranha, em Engatu. E, por exemplo, tipai uu, tai tipai uu, por exemplo, que é o nome da grande onça, né, na língua miranha, é outra coisa, completamente diferente, né, quando pronunciada em Miranha, né, e eu tento uma aproximação, né, dessa língua. Então, tipai vira tu a é outra, né, então há uma nova camada, né, que é adicionada quando o livro é lido. Então, foi uma experiência muito interessante também para mim, essa leitura, né, para o audiobook. E a título de registro mesmo, o capítulo que fala da morte do menino Juri, né, de Caracaraí, ela acontece, a gravação, ela tinha sido marcada para a semana do ano passado, né, em que o Brasil tomou consciência do que estava acontecendo com o povo Yanomami. Então teve eu acho que foi uma matéria no Fantástico da Sônia Bride. Foi Sônia Bride, não foi? Acho que sim. Uhum. E eu fui gravar 1 ou 2 dias depois dessa matéria, eu não consegui gravar, né? Então a gente teve que remarcar porque eu não consegui, não tive condição de ler A Morte do Menino, né? Por conta desse contexto político e social dessa tragédia Yanomami. Você falou disso e eu esqueci de colocar no roteiro sobre isso, mas eu lembrei, quando você falou da onça, que eu faço curso de letras aqui na UFES, que tem uma disciplina chamada Épica Ameríndia. É uma disciplina optativa, mas eu resolvi fazer esse semestre, ela é muito incrível. E a gente estudou agora no início do semestre o texto Meu Tio, o Iauretê, do Guimarães Rosa. E quando eu não conhecia esse texto, eu fiquei fascinada, porque ele é todo do ponto de vista do protagonista que está contando a história, e mesmo que tenha diálogo, é só a parte dele do diálogo, né? Você não tem a resposta do interlocutor. E eu lembrei muito do Som do Rugido da Onça enquanto eu lia. E também tem várias palavras indígenas, né, que ele usa no texto, assim. E a gente também acaba tendo que ler em voz alta para conseguir avançar na leitura daquele texto, né? É uma referência para você? Sim, sem dúvida.
o som do rugido da onça não seria o som do rugido da onça sem o meu tio Iauaretê, do Rosa, e sem Juan Darien, do Horácio Quiroga também, que é um texto, né, um conto impressionante. Em algum momento de O Som do Rugido da Onça, há uma homenagem ao meu tio Iauaretê. Eu acho que já na terceira parte, quando se fala em Maria Maria, né, que é o nome da onça, pelo qual o onceiro, ele é onceiro, mas ele é onça também, né, esse personagem, né, do Rosa, né, pelo qual ele é encantado, né, a onça Maria Maria. Então, em algum momento de O Som do Rugido da Onça, há essa homenagem a esse conto, que é um conto, acho que impressionante e assombroso, e um dos textos mais fortes que eu já li na minha vida. Também esse livro, O Som do Rugido, eu li que ele é o primeiro de uma trilogia, né? Sim, a trilogia do mato. Isso, eu queria entrar nesse ponto, assim, né, que eu já vi você falando que é sobre a natureza, né, as relações que a gente tem com a natureza, e como a nossa interferência humana acaba também gerando conflitos e tal com a questão da natureza. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a trilogia, porque daí tem aí a gente vai falar depois sobre o Caminhando com os Mortos, né? Mas queria que você falasse assim sobre essa ideia, assim, de como que surgiu de você fazer 3 livros e sobre essa relação da natureza também. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher de trilogias, né? Porque antes dessa trilogia do mato, eu tenho uma série de outros 3 livros, né, que eu chamo de trilogia infernal, que eles são tema, vamos dizer assim, o tema deles é a violência de Estado, né? Ele tem um recorte sobre a ditadura militar, né? Mas não apenas, né? A trilogia do mato, ela vai falar, sim, dessas relações entre homem e natureza, numa perspectiva do que eu chamo de violências fundantes do Brasil, né? A violência colonial, né, que está presente em O Som do Rugido da Onça, né? A violência científica, né, em nome dessa empresa colonial. No caso do Caminhando com os Mortos, a violência de recorte religioso, e no livro que eu estou terminando, de volta a essa violência de matriz colonial num novo romance histórico, né, que, de certo modo, vai unir as duas pontas de O Som do Rugido da Onça e Caminhando com os Mortos. Os livros, eles são independentes entre si, eles não são sequenciais, né, e são histórias diversas entre um e outro, mas eles têm esse fio condutor, né, dessas violências fundantes, dessas relações com a natureza, e tem um outro fio mais sutil, que é cada um deles é determinado, de certo modo, por uma planta psicoativa. Então, O Som do Rugido da Onça é um romance ayahuasqueiro, Caminhando com os Mortos é um romance juremeiro, e esse novo que eu estou terminando, ele é inspirado duplamente, né, no sentido de inspiração, pelo rapé. Então, é uma celebração dessa sabedoria, que é uma sabedoria não ocidentalizada, né, que é uma sabedoria ancestral dos nossos povos indígenas e originários, né, além, de certo modo, também com alguma relação com essa história, né, com essa história de apagamentos e invisibilizações. Micheline, a gente vai entrar no outro livro daqui a pouco, mas eu fiquei agora pensando, você estava falando sobre o espaço das grandes editoras para esses temas, né? Até assim, por exemplo, né, a própria leitura do audiobook, você mesma lê com o seu sotaque, isso dá não dá o ritmo da leitura, traz essa questão cultural da oralidade. E também eu fiquei imaginando que talvez você tenha expandido o conhecimento das pessoas sobre indígenas, né, sobre, enfim, assim, um Brasil que muitas vezes fica ali centrado no Sudeste, né, e a gente mesmo que está aqui no Sul
Floripa, lendo você e conhecendo, enfim, expandindo o conhecimento. Você acha que está realmente expandindo? É uma coisa meio ainda muito nichada, tem poucos escritores, ou o que poderia mudar, assim, para ampliar também, dar uma diversificada, né? Eu acho, Carol, que hoje a gente tem um cenário bastante interessante, né, da literatura contemporânea nacional, né? E dentro desse cenário a gente tem um florescimento das autorias indígenas, né, que é muito interessante, muito potente e que vem dentro de um contexto de uma presença talvez mais respeitada hoje, né, ou que busca ser mais respeitosa dessas outras vozes. Então você tem, por exemplo, não só na literatura, mas nas artes plásticas, na música, mesmo no esporte, né? A gente tem os arqueiros da Amazônia, né? Essa presença indígena de uma forma que eu acho que tem sido nova. Então, o Davi Copenaua, ele diz uma coisa que eu gosto muito, lá no A Queda do Céu, né, que é o livro dele e do Bruce Albert. E ele diz que a sociedade branca, né, ela só sonha com ela mesma. E que para manter o céu atado lá no firmamento, é preciso que os brancos parem de sonhar consigo mesmo e sonhem com o outro, né? Sonhem com a... E, de certo modo, o Som do Rugido da Onça, ele é uma resposta minha a esse chamamento do Copenaua, né? Eu quero sonhar junto. Isso aqui não foi uma onça que passou, não. Isso foi meu cachorro. Um dos meus cachorros que passou aqui, maluco. Então, eu espero que o Som do Rugido da Onça possa, de fato, inspirar outras pessoas a sonharem junto, né? E sonhar junto é também ler autores indígenas, autores e autoras indígenas, né? Como a Eliana Potiguara, como a Trudruá do Rico, como o Ailton Krenak, entre outros. Que lindo, fiquei até emocionada. No próximo episódio do Pós-Fácil, que é o último dessa temporada, você escuta a segunda parte da nossa conversa com a Micheline Veronsky sobre o livro Caminhando com os Mortos. Não perca! Se você gostou desse episódio e quer conhecer mais o nosso trabalho, ouça as temporadas anteriores. Tem muito bate-papo entre amigas sobre livros, tem entrevistas com autoras e autores e tem até uma série especial narrativa premiada sobre literatura catarinense. A gente garante que você vai se surpreender. E considere também apoiar o Pós-Fácil. Acesse apoia.se/Pós-Fácil Podcast. Doando a partir de R$10 por mês, você já sabe. Você apoia o jornalismo cultural independente feito por mulheres e ainda concorre a combos de livros todos os meses. O Pós-Fácil Podcast é uma realização do Pós-Fácil Hub de jornalismo em áudio. O roteiro e a apresentação desse episódio são de Stephanie Ciola e Carol Passo. A edição é de BZT Studio. Para conhecer mais sobre a gente, acesse posfacilhub.com. Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Pós-Fácil.